Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro do curso Apocalipse Pé no Chão, na página Teologia Pé no Chão, tudo pé no chão. Não, pé no chão porque é onde nós vivemos, né? E se a palavra de Deus não tiver sentido aqui no chão onde nós vivemos, então não tem sentido nenhum, porque é aqui que nós estamos. Bom, a Irene está aqui ao meu lado, como sempre, com essa mãozinha aqui, para fazer a condução dos trabalhos de acompanhamento ali no chat. Vocês estão já acostumados como funciona. Hoje é o nosso 34º encontro esse ano, e a última aula, faltam uns 10 encontros ainda, e a última aula do tema de eclesiologia. O principal objetivo dessas 7 aulas foi demonstrar, ao contrário da interpretação dispensacionalista fundamentalista, demonstrar a caminhada da igreja ao longo do livro do Apocalipse. Eu tinha programado inicialmente para 6 aulas, depois mudei para 7. 7 é um número cabalístico, não tem nada a ver. 7 é um número, não, também não cola. É apenas para dar um final, é só um número, é apenas para dar uma conclusão. Eu escolhi um dos capítulos para dar uma conclusão sobre o tema. É claro que eu deixei muitos tópicos a respeito da igreja para trás, assim como também deixei temas da cristologia para trás, não abordados, que eventualmente poderão vir a ser abordados em outras aulas, né? Nas futuras aulas, porque os assuntos se sobrepõem, se misturam. É claro que a abordagem que eu estou usando é uma abordagem artificial, né? Por que artificial? Porque é claro que o Apocalipse não está organizado por temas, ele tem sua própria ordem, sua própria lógica, né? Eu, como expositor, é que decidi fazer uma abordagem sistemática. Bom, nós vamos então hoje caminhar para a conclusão deste tema e nos preparar, então, para, no próximo domingo, iniciar o terceiro tópico, o terceiro tema, que é o tema que eu chamei, de modo jocoso, na aula passada, de bestologia, que nós vamos estudar a besta, o dragão e esses bichos todos aí. Esse curso está dividido em 4 partes. A primeira parte é uma parte dedicada a conceitos, a segunda parte é uma parte dedicada à história da interpretação, a terceira parte trata de temas introdutórios ao livro e, finalmente, esta quarta parte é a parte de análise do conteúdo para o qual eu escolhi, e vocês aceitaram, obviamente, a metodologia sistemática. Dividi o Apocalipse em 5 temas, já abordei o tema da cristologia, estou abordando o tema da eclesiologia, que é o estudo da eclésia, ou o estudo da igreja, e na próxima vamos, então, como acabei de dizer, estudar o sistema de dominação, o sistema que se opõe ao Cristo, ao Cordeiro e à eclésia. Que eu ia dizer? O principal mérito, a principal vantagem dessas últimas aulas que eu dei sobre igreja, como eu também já falei, é demonstrar a presença da igreja para além do capítulo 4, porque a teologia do Deixados para Trás, Tim LaHaye, Hal Lindsey e toda essa companhia aí, trata o Apocalipse como se a igreja desaparecesse no capítulo 4 e só reaparecesse agora, onde eu vou abordar hoje o capítulo 19. Então vamos lá para o capítulo 19. Hoje é dia 19 e o capítulo é 19, e isso é uma mera coincidência. Não, isso
isso aí tem que ter a ver. A Irene é representante da outra metodologia, tá vendo? Ela é representante não é da... Bom, gente, vamos lá então. O capítulo 19 de Apocalipse vem depois do capítulo 18 e antes do capítulo 20. Tô brincando. Mas é importante dizer que, apesar de abordá-lo dentro do tópico da eclesiologia, é necessário situá-lo aqui, né? Ele está em continuidade à queda da Babilônia. Eu vou falar da Babilônia nos próximos capítulos. A Babilônia é um tipo de Roma, e Roma não é a cidade de Roma, obviamente, nem é apenas o Império Romano, mas é o sistema imperial, o modo como a sociedade se organiza em oposição ao reino de Deus. Então, o capítulo 18 termina com um cântico de vitória, aliás, termina com a queda de Babilônia, né? E o capítulo 19 começa com um cântico de vitória sobre esta queda. Então, é o reino de Deus comemorando, festejando a ruína desse sistema que se opõe, esse sistema de violência, de morte, essa necropolítica, né? E depois, então, segue-se uma cena, a cena que é conhecida como Bodas do Cordeiro, e bodas aqui, ou bodas, né? Bodas significa aquilo que a gente sabe mesmo, que é o casamento, né? E na sequência, a partir do versículo 11, capítulo 19, versículo 11, vem uma cena do cavaleiro no céu que eu já abordei lá na Cristologia. Foi a última aula de Cristologia, quando eu falei do cavaleiro vestido de branco, chamado fiel e verdadeiro, também chamado Verbo de Deus, chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se você olhar lá, acho que a aula 27, eu já tratei desta parte do capítulo 19. Mas como eu estou desmontando o livro em temas, tópicos, então uma parte eu já tratei, o contexto posterior, né, do capítulo 19, versículo 11 em diante, eu já tratei, e o capítulo 18, que vem antes, incluindo esse hino do início do capítulo 19, eu vou tratar quando falar do sistema de dominação e dos julgamentos que cairão sobre esse sistema e sobre o triunfo do reino de Deus. Esta porção, então, que eu quero tratar hoje, está no capítulo 19, versículos 6 a 10. Capítulo 19, versículos 6 a 10. Então, entenda o que eu estou fazendo. Eu estou recortando uma perícope é a palavra técnica para trecho, um trecho das Escrituras, uma passagem. Estou isolando este texto do seu contexto. Qual contexto? Contexto anterior à queda da Babilônia e o hino da comemoração desta queda. Contexto posterior à vinda, o aparecimento do grande rei, do Senhor, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Peguei então esta perícope, que vai do versículo 6 ao versículo 10 do capítulo 19, para tratar da igreja. Então percebam, falando agora especificamente da igreja, o que nós tratamos até agora então? Vou fazer uma breve recapitulação. Nós falamos do capítulo 1, na aula passada, sobre a constituição da igreja, o ato formal, digamos assim, pelo qual a igreja é constituída, reino e sacerdócio, pelo sangue de Cristo. Depois, nos capítulos 2 e 3, nós podemos ver a dinâmica da igreja na história, a partir das 7 igrejas históricas da Ásia Menor, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Sardes e etc., Tiatira. Nós podemos ver as igrejas que tipificam todas as igrejas da história. No capítulo 7,
fazendo um gancho ali no capítulo 6, né? Se você voltar lá na aula do capítulo 7, você vai ver que entre a primeira parte do capítulo 7 e a segunda parte, eu entrocho ali uma parte do capítulo 6, que é a parte do martírio das vítimas. Então, pegando o capítulo 7, capítulo 10, capítulo 11, que foram capítulos muito densos e inovadores, talvez uma das maiores contribuições que eu dei até agora, a gente percebe a luta da igreja na história, o sofrimento, a peregrinação, o ministério profético, o exílio da igreja na história. É claro que quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma instituição, não estou falando de uma denominação, não estou falando de nenhuma corporação formal. Estou me referindo ao povo que guarda a palavra do Cordeiro, ao povo fiel a Deus, ao povo do Evangelho. E esse povo está disperso pelo mundo e pela história. E nós, eu e você, eu e vocês, lutamos para pertencer a este povo. Estejamos onde estivermos, na igreja que estivermos, naquelas igrejas mais laodicenses ou mais efésias ou mais pergamenses que for, né? Então, quando eu digo igreja, é nesses termos que eu estou falando, por favor, né? Bom, o capítulo 19, então, feita esta análise, né, que vai desde a constituição, a historicidade da igreja, o seu drama na história, né? O capítulo 19 será abordado hoje à guisa de triunfo, né? Porque eu precisava escolher um texto que mostrasse o escatom para este povo de Cristo, para este povo que se opõe ao império. E então eu escolhi aqui, com muita razão, penso eu, né, esta parte que significa, o que é conhecida como Bodas do Cordeiro. É claro que eu poderia citar o capítulo 20, 21, 22, mas eu vou abordar esses temas quando falar do reino de Deus. Então, o capítulo 19 não é o último texto do livro que fala sobre a igreja. É claro que haverá outros textos, mas esse aqui, para mim, satisfaz o meu objetivo de dar um fim histórico, né? Um destino histórico para a igreja. Quando a gente fala em bodas do Cordeiro, deixe-me fazer aqui uma pequena correlação com a outra doutrina, a doutrina tradicional, dispensacionalista, fundamentalista do deixados para trás. Deixe-me fazer aqui uma pequena análise desta comparação e das consequências desta outra doutrina, né? Deste outro modo de interpretar. Veja, para a minha abordagem, a igreja está em cada texto do Apocalipse. É de nós que esse texto trata, o livro todo. Portanto, esse texto é para nosso consolo, para nossa exortação, para nossa edificação em qualquer tempo. Para a outra interpretação, a interpretação fundamentalista, dispensacionalista, do deixados para trás, hollywoodiana, a igreja é abstraída, né? É sequestrada, é arrebatada no capítulo 4, e você vê o pau comendo e o fogo queimando do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 até o capítulo 19, enquanto a igreja está de boas no céu, né? Então aqui no mundo que se exploda todo mundo, porque a igreja está no paraíso, né, deitado em rede, tomando aguinha de coco, se fosse na Bahia, né, mas não é, tomando aguinha de coco, enquanto o mundo está se lascando embaixo da ira do Cordeiro, né? É assim que eles pensam.
E aqui no capítulo 19 é, digamos, uma pequena descrição dessa festa, né? E logo depois dessa festa, todo mundo assim já meio alto do vinho do céu, né? Não sei se o vinho do céu deixa as pessoas meio alteadas, né? Eles veem, que é aquele texto não, do... sem álcool vinho do céu. É verdade. Embora seja envelhecido há milhões de anos, né? Mas não fermenta. Fermento é coisa do mundo. E depois, então, da bodas do Cordeiro, vem o contexto posterior, que é aquele em que eles vêm montados em cavalos brancos para o quebra-pau final, né? Então, esta igreja que está de boas, enquanto o mundo está se lascando, produz uma cristandade alienada e indiferente ao sofrimento do mundo. Esta é uma consequência que eu aponto assim, de primeira mão, para explicar, de certa forma, este comportamento alienado, indiferente que os cristãos têm em relação ao sofrimento do mundo e à decadência do planeta. Né? Ouvi esses dias um pastor famoso, né? Não vou citar nomes porque não é necessário, é representativo, digamos, da grande massa de evangélicos do país, em que ele fala assim: eu estou em profunda paz moral, né? Há alguns anos, desde que essa besta aí, claro que ele não chamou de besta, né? Mas desde que essa besta está no poder, nenhum oficial do Ministério Público bate aqui na minha porta para me incomodar, porque eu estou pregando contra direitos humanos, estou pregando contra certos segmentos sociais. Estou em profunda paz moral. Quer dizer, a pandemia e a tragédia do mundo, e o fogo da Amazônia, a destruição do Pantanal e o aquecimento global, não toca esta igreja. Por quê? Porque esta igreja está alienada, né? E ela espera que quando as consequências mais graves dessa destruição do planeta, da qual ela participa, consumindo vorazmente, né? Como sendo bênção de Deus explorar o planeta, quando o bicho pegar mesmo, então ela vai estar fora, né? Bom, essa é uma consequência que eu queria apontar, muito grave, para explicar a nossa indiferença como segmento social. E a abordagem que eu estou propondo é uma abordagem mais humanizada, mais solidária, mais pé no chão, né? A igreja não foge para lugar nenhum, não escapa de sofrimento nenhum, ela escapa do império, ela escapa da derrota aos olhos desse império brutal. Isso é o que está garantido aqui neste livro. Portanto, este livro serve de consolo e de conforto para qualquer igreja de qualquer tempo. Feita esta análise e esta argumentação em favor do meu método, né, do método que eu estou propondo e desta linha de interpretação, nós vamos então para o nosso texto. Tudo bem até aí? Tudo bem. Um comentário do Mindu, ele disse, antecipando a bestologia, aula 19, capítulo 19, dia 19, última aula. Olha só, eu não falei que tinha a ver? Na numerologia, SIC, 19 significa fechar uma porta para uma nova, para que uma nova possa ser aberta. Atentai, Brasil. Atentai, Brasil. No final da aula, vocês guardem todas as coisas, né? Retenham o que for bom, né? Obrigado, Mindu. Mas, cara, isso a gente tira uma onda com isso, né? Mas perceba o nosso esforço para desmistificar, né? Sim. Eu particularmente, sou tão cético com respeito a esse misticismo, que até o número 7, número 1, número 3, que os crentes adoram assim como se fosse indiscutível, né? Eu considero discutível, né? Eu não vejo evidências muito claras em favor do uso de números, né?
Então, até com respeito a isso, nós temos que ter muito cuidado. Mas é isso mesmo, né? 19 com 19, vamos lá, né? E capítulo 19. Bom, gente, o versículo 6 é um corte numa liturgia. Talvez no final do curso eu dê uma aula bônus sobre as liturgias do Apocalipse. Mas no capítulo 6 eu corto o culto ao meio, porque o primeiro culto é um culto celestial, né? E se é celestial, então deixa lá com o povo do céu, né? A partir do versículo 6, aí já diz respeito a nós, porque fala assim: ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo. Como ele já tratou o povo de Deus por esse termo multidão, no capítulo 7, então eu posso aqui facilmente deduzir que está tratando do povo de Deus triunfante. E esse povo de Deus triunfante, então, canta o seguinte: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, todos os demais reinos sucumbiram, ou foram derrotados porque se opõem, ou se submeteram ao Cordeiro. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então nós temos aqui, do versículo 6 ao versículo 8, um cântico. Esse cântico é da multidão e ele propõe aqui uma analogia. A analogia de um casamento. Está muito claro aqui que ele fala do cordeiro como sendo o noivo, de uma mulher, esposa ou noiva, né? Que vem para o casamento, seu casamento, e ela está vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. A parte B, exatamente, você quase ouve a marcha nupcial, né? Todo mundo em pé e tal. Percebam aqui, já de antemão, como que o símbolo, a linguagem simbólica, a linguagem das figuras, ela é elástica e ela é, digamos, flexível, ela é livre. Porque aqui, ao mesmo tempo em que o povo de Deus é retratado como a noiva, é retratado também como a multidão que canta e como os convidados do casamento, né? Então percebam como não cabe aqui perguntar quem é essa mulher, quem é a multidão, quem são os convidados. Não cabe perguntar. Estamos no território do mito. Estamos no... mito no sentido literário. Estamos no território do símbolo, né? Não de outras coisas. Olha que interessante, às vezes o Apocalipse faz isso. Na parte B do versículo 8 tem uma legenda. O que é uma legenda? Aquele rodapé da figura, né? E fala assim: o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então aqui, às vezes o Apocalipse, como ele fez lá no capítulo 1, né? Os candeeiros são as igrejas e as estrelas são os anjos da igreja. Às vezes ele próprio, o próprio livro, coloca assim como se fosse entre parênteses, né? Uma observação. Olha, aí em cima onde você leu linho finíssimo, você entenda que representa os atos de justiça dos santos, ok? Apenas para concluir esta perícope, vamos lá. Então me falou o anjo. Essa também é uma característica do Apocalipse, o anjo explicador.
o anjo tutor, né? O anjo tutorial, aquele que pega o vidente pela mão e dá as devidas explicações. Então me falou o anjo, escreve. E aqui eu vou entrar numa sessão que também mereceria uma aula em particular, que são as bem-aventuranças do Apocalipse. Essas bem-aventuranças estão dispersas ao longo do livro e, pasmem vocês e vocesas, são 7. 7 bem-aventuranças. Depois diz que 7 é coincidência, né? Não fui eu que falou, né? 7 é mera coincidência. Mas tem 7 bênçãos, 7 bem-aventuranças dispersas ao longo do livro. Então vamos lá. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem são os chamados? O povo de Deus. A multidão vencedora, o vencedor. Aquela grande multidão do capítulo 7, aqueles que adoram no santuário do capítulo 11, as 2 testemunhas do capítulo 11, os reis e sacerdotes do capítulo 1, é o povo de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui o anjo faz um tipo de juramento solene. Escreve, porque isso que eu estou falando é verdadeiro. E então no versículo 10 vem uma cena que depois vai se repetir no capítulo 20, em que João, para demonstrar a grande alegria dele, depois de tudo que ele viu, ele se lança aos pés do anjo. Mas o anjo o segura imediatamente e diz, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Quem é o povo de Deus? O povo que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bom, nós temos aqui então um texto que pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte é o cântico, né? E a segunda parte é uma parte, digamos, explicativa, uma parte de encerramento do texto, né? Então ele começa ali apresentando a multidão que canta. Essa festa é tipificada como um casamento e então esta cena do casamento é escolhida para representar o escatom que Deus tem preparado para os vencedores. Bom, vamos então agora a um breve estudo desta tipologia. Primeiro, a gente precisa pensar claramente que se trata de uma figura. Então, não tem noivo, não tem noiva, não tem festa, não tem nada. Não tem convidados, não tem nada. Ok? Desculpem acabar com a festa. Nós estamos aqui diante de uma figura da vida comum que qualquer homem, qualquer mulher de qualquer tempo conhece com a sua própria roupagem cultural, né? que retrata a alegria de um casamento. Bom, um casamento hoje pode ser uma festa bem, digamos, secundária, né? Um casamento pode ser uma solenidade muito simples, o casamento pode ser até, digamos, meramente formal. Muitas pessoas sequer se casam, quer no religioso, quer no civil, né? Então, para recuperarmos a grandeza desta cena, nós temos que pensar aqui como pessoas da antiguidade, em que o casamento era uma festa não apenas entre um homem e uma mulher, como sói acontecer hoje, né? Um homem e uma mulher capazes pode comparecer em qualquer lugar e oficiar um casamento até em segredo, se quiser. Bastam 2 testemunhas, né?
Mas na antiguidade, o casamento era uma festa entre famílias, era uma festa tribal, era uma festa social, cultural. E mais do que isso, ela representava o triunfo da vida, o triunfo sobre a esterilidade, o triunfo sobre a extinção. Enquanto houver homens capazes, viris, guerreiros e mulheres saudáveis e férteis, está garantida a permanência, a perpetuidade de um povo. E tomara que eles tenham muitos filhos saudáveis, muitos homens, muitos filhos para a guerra, para o trabalho, para o poder, e muitas mulheres, muitas filhas férteis que se casem e que também deem filhos. Essa era a principal bênção dada a um casamento, a um homem, a uma mulher na antiguidade. Então, esta festa, digamos, principal, é selecionada, é escolhida para tipificar, para simbolizar este encontro dos vencedores que supera a fragmentação, a alienação, a ruptura, esta sensação de orfandade que todos nós, pessoas normais, pessoas adultas, pessoas capazes, percebemos em nós mesmos. A reconciliação aqui, esta união entre um homem e uma mulher, está em contraste com a ruptura, com o contrário da reconciliação. Então, está tipificando que nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. O que é o pecado? A ruptura, a confusão, a fragmentação, em que nós estamos todos em desordem e só nos organizamos mediante a necessidade de viver. As nossas sociedades são sociedades de interesse na própria vida e só nos mantemos organizados mediante a violência. Estamos num território, num capítulo que marca a vitória sobre o império da força, sobre o império da violência, capítulo 19, o triunfo da comunhão, o triunfo do encontro, aquilo que é colocado lá no Gênesis como a partir de agora vocês serão um contra o outro, a terra será contra vocês e vocês contra a terra, o homem contra a mulher e a mulher contra o homem, e vocês vão ter que sofrer muito para viver. Agora esta vitória sobre a fragmentação é tipificada com aquela linguagem lá do paraíso. O homem se unirá à sua mulher e serão ambos um só. Está falando de reconciliação. E uma reconciliação global, de modo que os vencedores podem ser personificados, corporificados numa esposa, numa única pessoa, num único corpo, como se fosse aqui o corpo da igreja, o corpo de Cristo, e ainda tipificado como uma união com o próprio Cristo. Então, homens e mulheres vencedores unir-se-ão a Cristo e serão como um só. É a resposta à oração de Cristo em João 17. Que eles sejam um, ó Pai, e que eles sejam um conosco, assim como nós somos um. Então é a vitória da reconciliação, a vitória da união, a vitória do amor sobre toda violência. Assim que Babilônia cai, os vencedores, aqueles que triunfam do modo como Cristo triunfou, sem apelar para a violência, podem então unir-se, e isso é tipificado numa festa de casamento.
Vou agora fazer aquela minha breve pesquisa das Escrituras para mostrar como que o João está dialogando aqui com uma longa tradição de tipificar esta esperança escatológica na figura do casamento, ok? Por que o casamento foi escolhido aqui para simbolizar este momento? João poderia ter escolhido outra figura. Ele fez uma opção, a opção pela figura nupcial, pela figura do casamento. Então vamos lá. No Antigo Testamento, ocorre em diversos contextos que Deus trata o povo de Israel como se fosse sua esposa amada, né? Isso aparece, por exemplo, em Ezequiel, quando ele fala, olha, você era uma escrava, você era uma mulher desprezível. Eu te vi, eu te amei, eu paguei um dote por você, eu te limpei, eu te embelezei e eu propus casamento a você. Como você pôde ter me traído? Então, esse conflito conjugal é muitas vezes representativo do amor de Deus por seu povo Israel. O que João está fazendo aqui no Apocalipse é apenas transpor estas figuras para Cristo e a igreja. O Israel aqui agora adquire um sentido escatológico, né, de incluir todos aqueles que receberam a bênção de Abraão, portanto não há mais o Israel étnico, apenas o Israel espiritual que congrega judeus e gentios. Quando ele fala das vestes de linho finíssimo, há um correspondente no Antigo Testamento, uma grande importância às vestes especiais, que esse retrato está na descrição das vestes sacerdotais. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento usavam roupa de linho, roupa tecida exclusivamente para aquela finalidade, roupas santas, que nunca jamais poderiam ser usadas por pessoas que não fossem sacerdotes. O próprio sacerdote tinha que se lavar e se purificar para então poder colocar estas roupas. Percebam que aqui no capítulo 19, que nós estamos tratando, ele fala de roupa de linho finíssimo, resplandecente e puro. Eu vou dizer mais para frente que em diversas ocasiões o Apocalipse vai enfatizar a roupa limpa, a roupa branca. Os crentes costumam pensar que no céu tudo é monocromático. Todo mundo se veste de branco. É branco e cinza. Eu fico um pouco triste com essa monotonia, né, de pensar que este mundo é uma explosão de cores fantásticas e o céu é tão monótono, né, que só tem dourado e branco. Eu penso que o céu terá uma... tem as pedras preciosas. O céu terá uma paleta de cores inimaginável, né? E os nossos olhos serão capazes de distinguir cores nunca dantes imaginadas. Bom, brincadeiras à parte, a questão das roupas, né? Tem um outro episódio em Zacarias, não vou citar as referências para não distraí-los, em que você vê um sacerdote tendo problemas graves, porque está vestindo roupas sujas. E ali, nesse contexto, é um sacerdote que deveria estar usando a roupa de linho fino, porém está com roupa suja. Claro que isso não é real, é uma visão, né? Ele está com roupa suja e o próprio Satã aparece, é uma das únicas referências a Satã
no Antigo Testamento, o próprio Satã aparece para denunciá-lo. E Deus então intervém e fala: tragam roupas limpas para o sacerdote. E então o sacerdote coloca roupas limpas, turbante limpo, e assim é livre das acusações. Em Isaías, especialmente na parte final de Isaías, há um prenúncio do futuro do povo de Deus tipificado numa festa nupcial. Por exemplo, Isaías 61 fala assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu das vestes da salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Esse texto está tão claramente presente em Apocalipse 19, que eu vou até citá-lo aqui. Isaías 61, 10. Veja, nós estamos nos últimos capítulos de Isaías, que tem 66 capítulos. O livro, essa parte final do Apocalipse é muito escatológica. Algumas pessoas até duvidam que foi Isaías mesmo que escreveu, porque ele é quase que um apocalipse no Antigo Testamento. E ali ele visualiza este grande regozijo em que o próprio Deus se prepara para o encontro e chama o seu povo como se fosse uma noiva feliz, uma virgem pura, vestida com vestes de salvação, olha a linguagem da igreja, com manto de justiça. Então aqui provavelmente o noivo lança sobre ela a roupa que ele preparou, e ela então vem com suas joias, com sua beleza, toda aquela alegria do casamento. Em Isaías 25, outro texto de Isaías fala assim: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete com muita gordura, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutano, e vinhos velhos, e vinhos velhos bem clarificados. Cara, é a festa, né? É o banquete antigo. E é uma boi prova gordo. Que o sabor está na gordura. É uma prova que o sabor está na gordura. Todo gastrônomo fala. Falou a minha chefe particular aqui, a minha personal chef. Olha só, coisas gordurosas, muito colesterol. Né? Não tem colesterol. Não tem nada gordura, a ver. Não tem nada a ver. Depois vocês pegam ali umas liçõezinhas particulares com a Irene. E vinho, você sabe que eu fui pesquisar na minha Bíblia se falava de fato vinho velho clarificado? Porque, cara, é muito capricho aqui, né? Bom, de qualquer forma, é o símbolo da alegria, né? Símbolo da alegria. Eu não sei por que os cristãos cortaram o vinho da alegria, né? Se o próprio Deus dá a entender que o símbolo da alegria, né, é a festa com... Bom, carne não dá para comprar, né? Mas uma linguicinha, né, com vinho ainda rola, né? Bom, essa imagem é muito desenvolvida nos livros apócrifos. Então eu tenho aqui, por exemplo, Apocalipse de Pedro, não está na Bíblia. Apocalipse de Pedro, ele fala: os santos são perfeitos em justiça, os anjos os vestem com as vestes da vida eterna. Então aqui é como se os anjos fossem aqueles ajudantes da noiva, né? Aqueles que vêm para ajudar a noiva a se vestir. Há um comentário de Isaías 61:10, um comentário rabínico chamado Targum. Se você vir na internet, em algum lugar, Targum. Targum é um tipo de comentário sobre livros da Bíblia. Ele coloca aquele texto de Isaías 61:10, das vestes de justiça, como sendo Jerusalém falando. E Jerusalém, então, é a noiva de Yahvé, né? Então, percebam como que aqui no Apocalipse, no capítulo 21, vai falar assim, olha só,
Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, enfeitada como noiva. Então, a ideia da cidade como noiva. Isso vem lá do Antigo Testamento. O livro de Enoque fala que o Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles, e com esse Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e se levantarão para sempre e sempre. Falando também de uma festa. O livro de Esdras fala: o tesouro do maná descerá novamente das alturas. Aliás, não é Esdras, é Baruque. Descerá das alturas, e eles o comerão naqueles anos, porque esses serão os que terão chegado à consumação dos tempos. Falando de festa. Livro de Esdras e outros: levantem-se, fiquem em pé e vejam os números daqueles que foram selados e que estão presentes no banquete do Senhor. Então, esta ideia de que o fim o escatom, o destino da humanidade, se dará numa grande sala de banquete, está bem documentado no Antigo Testamento e nos livros apócrifos. A ideia de casamento e de festa também está presente no Novo Testamento. O próprio Cristo usa a figura do casamento, usa a figura das bodas nas suas parábolas, e Paulo usa em 1 Coríntios, quando ele está falando da pureza dos cristãos, ele diz o seguinte: aquele que se une ao Senhor forma um com ele. Então, se vocês estão unidos a Cristo já em espírito, como vocês podem trair a Cristo com o culto ao imperador? Ali ele usa a figura da prostituta, né? Trabalhando claramente com a ideia do casamento, né? Se vocês são a virgem noiva de Cristo, como vocês podem estar se deitando na cama de outro? Como vocês podem estar se prostituindo com outro? E ele usa esta figura, que é claramente uma figura conjugal. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, sejam fiéis, né? Em 2 Coríntios, ele fala assim: eu luto para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, Paulo aqui coloca-se a si mesmo como se fosse aquele amigo do noivo, aquele contratado ou aquele eunuco que tem como finalidade preparar a noiva para o casamento. Casamento com quem? Com Cristo. Então, aqui você percebe claramente a ideia da igreja como sendo a noiva. E, por fim, em Efésios capítulo 5, naquela sessão do marido é o cabeça da mulher e a esposa seja obediente ao marido, que as mulheres gostam de ouvir, porque nunca ouviram a minha aula, que está disponível na página e no canal do YouTube, Plim Plim. Aproveitem para curtir, etc., né, compartilhar e tal. Mulher Livre Sim, procurem lá, Mulher Livre Sim. Em Efésios capítulo 5, quando Paulo está assim, no auge da alegria a respeito desse casamento ideal, ele fala: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Como quem diz: olha, eu sei que aqui, né, entre o homem e a mulher, o marido e a esposa, as coisas não rolam tão bem quanto deveria. Mas isso é maravilhoso, é um grande mistério. Mas eu me refiro ao casamento perfeito, ao casamento de Cristo com a igreja. Então eu fiz aqui uma breve passagem no Antigo Testamento, uma breve passagem nos livros apócrifos e cheguei no Novo Testamento, mencionando Jesus e Paulo, ok? No capítulo 19 de Apocalipse, eu vou pegar aqui, então, elementos agora dessa figura, né? Voltamos para o Apocalipse 19. Tá dando para me seguir? Tá.
Eu fiz uma breve explanação sobre a importância da figura do casamento, o que ela representa naquela cultura e o que ela representa espiritualmente ou escatologicamente para nós. A superação da ausência, a superação da ruptura, né? Fiz uma breve pesquisa no Antigo Testamento, nos livros apócrifos e no Novo Testamento, e agora, então, estou de volta no Apocalipse. Então, o Apocalipse fala em bodas, claramente falando de festa, de casamento. Aqui, o noivo é o cordeiro. Então, aquele cordeiro lá do capítulo 4, do capítulo 5, do capítulo 7, do capítulo 14, aquele cordeiro que eu já falei que tem quase 30 vezes o nome dele no Apocalipse, é o principal nome para Cristo, aparece aqui nesta festa simbólica como fazendo o papel do noivo. E a esposa, né? A esposa a si mesma já se ataviou. Preste atenção aqui nessa construção altamente significativa que a esposa a si mesma se ataviou. É claro que ela se ataviou. Ataviar é uma palavra antiquada, uma palavra culta para enfeitar-se. Toda noiva, por mais pobre que seja o casamento, né, aqueles casamentos coletivos do SESC, promovido pela prefeitura, né, a noiva se enfeita, né, pelo menos um buquezinho. Você não pretende casar várias exato. vezes. Se a pessoa pretende se casar, ela faz daquilo um evento singular na vida, como a Irene está dizendo. Então, ela se enfeita, ela vai no salão e etc, etc. Aqui, a construção redacional fala que a noiva a si mesma se ataviou. Então, tem uma parte do preparo para o encontro que cabe à noiva. Mas, estranhamente, no versículo 8, fala assim, pois lhe foi dado vestir-se. Lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. No meu fala, ela recebeu um vestido de... Então, olha que construção que o livro faz aqui. Uma parte do preparo para o encontro cabe àqueles que a noiva representa e outra parte lhe é dado gratuitamente. É graça pura. Ou seja, ela nunca poderia tecer seu próprio vestido nesta qualidade de linho finíssimo, resplandecente e puro. Esta glória da roupa, eu vou usar aqui a figura, tá? Depois a gente traduz. Esta noiva que vem com este mega ultra power vestido de um costureiro caríssimo, não é das posses e das condições da família da noiva. É uma noiva pobre que nunca poderia vestir tal vestido, né? É como aquelas historinhas do príncipe com a Cinderela, né? Com a gata borralheira, né? Porque lhe foi dado vestir-se de um linho tecido resplandecente e puro. Porém, ela se preparou. Ela se preparou. Ela pegou o vestido e se arrumou. Isso. Né? E no final do versículo 18, ele faz aquela interpretação, que nós vamos empurrar mais para o final da aula, que é como que ela se prepara. O que é que ela recebe por graça, que é o noivo que lhe dá, o seu noivo rico que lhe dá, o que é que ela recebe e como é que ela se prepara. Para eu e vocês não nos distrairmos com interpretações espúrias, o próprio Apocalipse nos dá a interpretação. São os atos de justiça dos santos. Ou seja,
nós recebemos justiça. A tessitura da roupa que nós vestimos, como disse o Isaías, as vestes da justiça, foi o noivo que deu à noiva. Porém, ela os usa. E a partir de então, ela se comporta neste estado de espera, antes de encontrar-se com o noivo, vestida de justiça. Ela pratica justiça. E assim ela se torna adequada, enfeitada para o encontro com o seu Senhor. De modo que não é uma pessoa inadequada que roubou um vestido na vitrine do shopping e aparece com aquele vestido que está na cara que foi roubado, né? Porque ela não tem... o vestido não cola com ela, né? Tá na cara que aquele vestido não é dela, né? É como uma pessoa completamente desqualificada que aparece vestindo uma roupa que você fala, meu, onde você roubou isso, né? Isso não tá sobrando, tá grande, tá pequeno, tá apertado, tem alguma coisa errada nesta simbologia. Depois no capítulo 21, antes ainda, né? No capítulo 19, versículo 9, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Como eu já falei, não cabe aqui perguntar quem é a noiva, quem são os convidados. Isso é a elasticidade da figura, né? O que está em tela aqui não é esta identificação dos personagens, não é uma parábola, é uma simbologia, né? Então, o que está em voga aqui não é a interpretação dos personagens, mas a festa em si, né? Porque ele próprio já disse que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então ele já passou da figura da noiva individual para esta noiva corporativa, essa noiva que é o conjunto dos santos. E o enfoque no evento em si. O enfoque no encontro. O encontro entre exatamente. Essa noiva e o cordeiro. Isso. Então, como ela representa o conjunto dos santos, então agora todos estão na festa, ok? No capítulo 21, versículo 2, fala que a cidade é a noiva, ou ataviada como noiva, portanto, há um lar, né? Pensando aqui num noivo que vem buscar sua noiva, fazer a grande festa, ele prepara um lar para receber a sua esposa. Então aqui Jerusalém faz o papel deste lar, né? A Jerusalém da terra já foi destruída, está em ruínas, ela não representa mais esperança nenhuma, mas João aqui vê um triunfo deste noivo, que, como está lá no Evangelho de João, vou preparar-lhes um lugar. Então, assim como o noivo prepara as vestes da noiva, prepara também um lar para receber esta noiva. No capítulo 21, versículo 9, eu estou mostrando a figura da noiva dispersa pelo Apocalipse, que não está apenas no capítulo 19, mas ela se estende para os demais capítulos. No capítulo 21, versículo 9, fala assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui, olha a elasticidade da figura, né? A noiva já é a cidade, porque ele fala, ele me transportou e eu fui e vi, ou seja, ele me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então percebam a elasticidade da figura. Se no capítulo 19 a noiva é a corporificação,
a comunidade dos vencedores. No capítulo 21, esta figura é estendida para incluir o locus, o local preparado para a riqueza da justiça. E por fim, no capítulo 22, versículo 17, quando está encerrando o livro, de novo aparece a figura do casamento, quando está escrito o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. E para não deixar nenhuma dúvida, no último versículo, João fala, certamente venho sem demora, né? Jesus falando, e ele então coloca ali a resposta da noiva, vem, Senhor Jesus, ou vem, meu amado, esperado, meu amado Senhor. Com isso, então, além de mostrar a figura da noiva no Novo Testamento, eu mostrei a figura da noiva no escatom, no Apocalipse, que está presente especialmente a partir do capítulo 19, capítulo 20, capítulo 20 não diretamente, mas capítulo 21 e 22. Como eu disse, eu poderia ter escolhido outros capítulos para tratar do escatom do povo de Deus, mas eu preferi pegar esta perícope do capítulo 19, porque ali os elementos estão reunidos, ok? Alguma pergunta, algum comentário, para a gente partir agora para a aplicação? Antes do comentário do Celso aqui, eu só pensei que é muito interessante que a Bíblia, né, e Apocalipse, como você está mostrando, pegue uma cena tão, assim, parece que Deus escolheu a coisa mais bacana que tinha aqui, que demonstrasse alegria, né, e o coletivo também, uma festa comunitária também, né, isso é interessante. E então o que nós temos aqui nesse mundo demais de alegria, de comida, de vinho, então sempre remete a essa memória de prazer, né, e não o contrário do que a gente pensa, né, todo mundo branco, de branco no céu, aquele som de... não é de piano, de órgão, aquele som assim, que dá um medo, assim. Então, assim, não é esse imaginário, o imaginário é outro, né? O imaginário é de festa. E esse encontro se dá, então, numa festa, né? E aí, muito ligado... E esse é o motivo da celebração. E aí esse lance da roupa finíssima, branca, no sentido de pureza, de fidelidade, né? De fidelidade, justiça. Então isso é muito bonito, né? A maneira como se dá esse encontro nesse clima de festa, né? E daí isso me remete também às bodas do Cordeiro, que é o que a gente está tratando aqui, mas eu lembro daquele professor nos disse, né? O professor Hilma, ele disse assim, tenta imaginar o céu como uma suprema quando você está comendo alguma coisa muito gostosa, por exemplo, a gente põe na boca, aquilo acaba, né? Aquele prazer é passageiro. Mas pensa numa mesa maravilhosa e você come, logo você está satisfeito. Mas pensa no céu como uma boda contínua, né? Como aquele banquete contínuo, assim, que nunca vai passar aquela sensação extrema de prazer, né? Então, pensa no céu, eu nunca esqueci essa comparação que ele fez, né? Achei bem interessante. Interessante. Então, eu acho muito interessante que o imaginário seja de festa, né? Sim. E de encontro com festa. Por isso que foi importante recuperar o sentido da festa na antiguidade. Sim. Porque hoje, como eu falei, um homem e uma mulher podem se casar até a sós numa pequena capela sozinhos, né? Exatamente. Mas naquela época não, era um casamento comunitário, coletivo, um evento social, né? O Hindu fez um comentário que o império da violência foi consolidado quando o primeiro passou um risco no chão e disse, essa terra é minha. E assim transcorreu o VT em busca de Canaã.
Até o NT ter que descer um banquete com animais impuros para o Pedro deixar de ser besta e romper as barreiras geográficas e raciais. Os comentários dele são ótimos. Né? Ótimo. Ele me fez lembrar o capítulo 4 de Gênesis, né? Quando Caim adora o seu Deus e Abel adoram o seu Deus, né? E cada um presta seu culto separadamente, né? Ali começou o ódio, a guerra, que termina em assassinato, e é a história do Antigo Testamento, como você falou, a nossa história, né? E essa coisa que ele falou, essa terra é minha, né? Sim. Então, porque não é de Deus sempre. Sim, o meu Deus é melhor que o seu, né? E o Celso disse, na interpretação deturpada do Apocalipse, a igreja que foge, que escapa dos sofrimentos, é marcada pela passividade ética e moral, porque não lhe interessa preservar este planeta e lutar por justiça social. Afinal, pelo fatal determinismo, há os escolhidos e os perdidos. Assim, o que tem a ver essa igreja com a perdição da crise ambiental e humanitária? Nada. Ela só quer o bônus de estar no condomínio celestial. Condomínio celestial entre aspas. Me chamou muito a atenção, Celso, esse pensamento que você está compartilhando, me chama muito a atenção de onde vem a nossa alienação e a nossa indiferença. Porque é que nós nos tornamos, ao contrário do nosso Senhor, indiferentes ao sofrimento. Tanto o sofrimento humano, como o sofrimento animal, como o sofrimento da própria natureza, vegetal, né? Então, tem que haver aí uma ruptura, né? Em algum momento, nós pegamos o bom de errado e chegamos a esse estado de coisas em que nós podemos nos importar, como está aí a bancada evangélica, exclusivamente com os assuntos do seu interesse particular. Né? Ela perdeu qualquer sensibilidade para com assuntos da humanidade. Né? Então isso é muito grave e vale a pena explorar essa pista, né, que o Celso está colocando, para nós fazermos uma psicanálise, né, uma análise psicológica do porquê a nossa fé se alienou desta forma. Né? Eu denuncio o dispensacionalismo como tendo parte nesta alienação. Né? Ele, mais do que qualquer outra interpretação, criou esta igreja da bolha, a igreja alienada, a igreja indiferente. E é urgente recuperar isso. Ele fala aqui do determinismo, né, entre que também. Que é os escolhidos e os perdidos. Exatamente. Isso realmente é um problema sério, porque a gente vê muita consequência decorrente disso. Exato. Então, o escolhido, ele já está escolhido, ele não tem que praticar os atos de justiça. Exato. Que fala aqui, entendeu? Então, aí eu queria contrastar isso que ele disse sobre determinismo com aqui, porque aqui também fala bem-aventurados os convidados, ou seja, não é para todos, é para os convidados para a festa. Mas os convidados, não existe determinismo nesses convidados. É um convite aberto, venham. É aberto, existe a prática da justiça, que é a roupa, o vestido de noiva dado pelo cordeiro, que o convidado veste para ir à festa, né? Não é o determinismo, eu sou salvo e aí agora tá tudo ok, eu fui escolhido, entendeu? Então eu queria fazer um contraste com esse determinismo que é negativo, muito negativo. Né? Sobre determinismo, eu queria lembrar que o final do livro termina com esse convite aberto, né? Quem tem sede, venha. Se fosse determinismo, não teria esse convite. Né? Você fez me lembrar, eu até vou revisar aqui minha lição, porque a Irene me fez lembrar, eu fiz uma rápida referência a Jesus, mas o que você falou agora me remeteu diretamente àquela parábola das bodas, da grande festa, né? Em que ele fala das roupas de festa, e que ele fala, saiam nas ruas e catem todos, e coloquem roupa neles. E um entra na festa sem usar a roupa. Olha. E ele fala, fora daqui, com essa roupa você não participa da minha festa. Dá para ligar com esse texto. Exato, interessante, ó. Tinha me escapado essa... argumento contra esse determinismo, sim, na minha opinião. Exatamente. Eu vou sugerir, Celso, você que é um grande literato aí, apaixonado por livros,
Eu vou sugerir um livro que eu encontrei, está em inglês, eu ainda não li, de repente você até conhece, mas é claro, vou sugerir para todo mundo. Quando eu estava estudando a teologia do domínio, eu encontrei um livro escrito por, se não me engano, por um inglês, por alguém que era calvinista, que ele escreve um romance, eu vou achar e vou colocar ali, ele escreve um romance para problematizar o determinismo. Então, é um cara que como é que fala? Predestinado, e que ele comete crimes, justiça com as próprias mãos, e ele desencadeia um horror. E o cara está claramente demonstrando como que esse pré-determinismo, predestinação, pode nos romper com a ética. Porque a título da predestinação, eu posso fazer qualquer coisa. Sim. Nada vai mudar meu destino. Vai mudar, né? Então é um romance fictício de um cara crítico do pré-determinismo, da predestinação, que canta essa bola. Né? E isso tem a ver também com a teologia do domínio. Eu vou colocar lá como sugestão de leitura. Só mais 2 comentários. A Rosana fez um comentário bem interessante, diz, pois é, a oposição a toda a justiça que veste os que se dizem igreja em nosso país hoje seria exatamente o vestido roubado e mal ajambrado dessa noiva cadáver. Eu achei interessante essa expressão, noiva cadáver, né? Não é noiva nada, né? É da violência, né? É alguém que tentou se vestir como noiva, com um vestido mal ajambrado. E daí aí remete à parábola que você falou, né? Exatamente. Você está com essa roupa? Não é. Você está no lugar errado. Está no lugar errado, é exatamente. Aqui, não é. Exatamente. Quando a igreja fala de justiça, né, parece que é algo que requer uma explicação, né? E é muito importante aqui, vou aproveitar esse comentário da Rosana para comentar o seguinte. Eu tenho visto cristãos falando muito em justiça. Eu já fiz essa explicação aqui e hoje é oportuno fazer novamente. Quando nós falamos em justiça, meus irmãos e irmãs, nós não devemos pensar na justiça formal. Nós não devemos pensar, tá aí o Celso e tantos outros e outras aí, né, que são da área do direito, nós não devemos pensar em primeira mão ou exclusivamente ou restritamente na justiça formal. Porque a justiça formal é um jogo de interesses. É um jogo do qual não resulta justiça. Aliás, o nosso sistema judiciário é capaz de praticar atos da mais escancarada injustiça, atendendo a todos os trâmites legais e a todas as formalidades processuais. É ou não é, Celso? Né? E os outros irmãos e irmãs da área do direito que nos assistem, que nos ouvem. Quando o Novo Testamento fala de justiça, ele está falando também, não estou excluindo a justiça formal, mas estou priorizando a justiça como traço de caráter. Estou falando da prática da justiça. São os atos de justiça dos santos. Então, eu tenho visto cristãos que querem, por exemplo, acabar com o STF por uma questão de justiça, ou que querem fechar o Congresso por uma questão de justiça, ou que querem uma intervenção militar por uma questão de justiça. Pelo amor de Deus! Como que se pode falar de justiça na barbárie? Ora, a barbárie também tem seus tribunais. E eles conseguem cumprir as formalidades processuais cometendo as maiores barbaridades. Olha, por exemplo, a Inquisição, né? A infeliz experiência da Inquisição, que apesar de ser bárbaro, seguia todos os preceitos e as formalidades do código jurídico daquela época. Algo que nós, da igreja, temos vergonha de lembrar. Porque os protestantes também têm suas inquisições,
né? Com fogueira ou sem fogueira, mas tem suas inquisições. Não é desta justiça que se fala aqui. São os atos de justiça dos santos. É outra justiça. É a justiça segundo Cristo. É a justiça de Deus. É esta que nós desejamos. E para praticar essa justiça, às vezes é necessário afrontar a justiça do jogo, do judiciário. Às vezes é necessário desobedecer. Muitas vezes é necessário denunciar os tribunais, mesmo os das igrejas, mesmo as assembleias das igrejas que estão seguindo os regimentos internos e os estatutos. Não é porque uma coletividade concorda em excluir ou apedrejar alguém que aquilo se chama justiça. Os atos de justiça dos santos são aqueles que lhes foi dado praticar. Então, atenção, igreja. Atenção. Atentai, vocês que querem participar desta festa, né? Nos foi dada a justiça. Nós fomos vestidos de uma justiça. E é dessa justiça que se trata, e não de outra. Isso é importante dizer. Sim. Só mais dois comentáriozinhos aqui. O Marcos diz, antes disso, o Silvio Javala disse, o determinismo é a maior obra de Satanás no seio da igreja, é uma ferramenta forte de segregação. É perigoso, e é tratado exatamente. Como bênção, né? Tratado como... É que, gente, nós temos que prestar atenção no seguinte, deixa eu fazer um contraponto aqui, Silvio e demais irmãos e irmãs. É que todas as nossas crenças podem ser abusadas, né? Então, assim, é claro que quem formulou essa doutrina formulou por um cuidado pastoral muito grande, respondendo a certas questões e a certos abusos da igreja do seu tempo. Mas todas as nossas doutrinas, todas, podem ser abusadas, ou seja, podem ser usadas em excesso e então produzir o fruto podre, né? Então, todas as nossas doutrinas, a doutrina da santidade, a doutrina do perdão, a doutrina da vitória, todas essas doutrinas podem ser manipuladas para criar o fruto podre. Isso é uma advertência que eu faço para todos nós que pretendemos ler e interpretar o Evangelho. O Evangelho que nos foi dado para a vida pode ser usado para matar, né? Então, esse é um lembrete para todos nós, né? Eu estou aqui oferecendo uma interpretação arrazoada, né? Bem fundamentada e tal, mas ela pode ser usada para ferir e matar. Né? Então é uma advertência para todos nós. Eu e o Fabrício comentamos aqui, ele falou, mas vale lembrar que um eventual escolhido predestinado é aquele que persevera na fé. Aí eu respondi, se perseverar é um predestinado, se não perseverar não é, kkk. Isso me lembra da grande pergunta sobre a anterioridade entre o ovo e a galinha, exato. Né? Então assim, e perseverou porque era predestinado, ou era porque, então porque não, caiu da fé porque não era. Então é uma discussão eterna. Exato, né? Para mim isso não tem solução teológica, não tem... E o Marcos Biscay diz assim, em Malaquias a igreja é repreendida com relação a casamentos com pagãos. Sim. Podemos dizer que parte da igreja está se aliando ao paganismo nos dias de hoje, como se juntar a pessoas e governos que defendem armas, violência, milícias e mentiras? Sim, né? Claro. É a figura dos profetas no Antigo Testamento que eu mencionei, né? A idolatria sempre simbolizada pelo adultério, pela impureza. E lembremos nós, né? Lembrai vós, lembram eles, que nós estamos aqui num contexto de idolatria e impureza.
Então, a fidelidade aqui é uma fidelidade contra o culto do imperador. E este banquete, olha que interessante isso, este banquete aqui está em contraste com o banquete do templo do imperador. Então, assim, vocês cristãos querem ir lá se banquetear no templo do imperador? Vocês querem ir lá participar das orgias, das impurezas que aparece lá na carta das igrejas, da Jezabel, do Balaão, que ensinam os meus servos a se prostituírem, a adulterarem? Olha aí a figura do casamento. A figura do casamento misto, como o Marcos, né, colocou. Então, esse banquete aqui está colocado para a igreja da seguinte forma: se vocês se mantiverem fiéis, não apenas nesse sentido moralista que a igreja quer colocar, mas fiéis nesta guarda do mandamento do testemunho de Jesus. Se vocês se mantiverem virgens neste sentido, vocês participarão de um banquete infinitamente superior e glorioso, como a Irene nos lembrou aqui, eterno. Então, meus irmãos, não troquem o banquete do Cordeiro, o banquete da justiça, da vida, por esse banquete provisório, perturbador, imundo, violento, orgástico do imperador. Entende? Então, não é à toa também, eu tinha esquecido esse detalhe, que a festa é colocada aqui como contraste das festas de Baco, as festas orgásticas da imoralidade dos cultos ao imperador. Né? Então, a gente nunca pode esquecer esses contextos aqui. Sim. Só mais 2 comentários. O Sérgio Buco diz: a justiça tradicionalmente é pensada apenas como a justiça de Deus e que não teria nada a ver com os nossos atos ou práticas da justiça. Bem lembrado. É verdade. Nós seríamos apenas seres passivos neste contexto no qual vivemos. Bem lembrado aqui duas questões. Primeiro, essa questão do ativo e passivo aí que ele colocou. Como se nós fomos justificados, né? Nós fomos justificados, nós recebemos... É a doutrina protestante, né? Nós fomos declarados justos. Nós fomos declarados justos para sempre, né? Lutero com Calvino, né? Nós fomos declarados justos, independente das obras de justiça, porque o protestante não precisa demonstrar nenhuma obra, porque nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Amém, Jesus. E isso já estava escrito lá na antiguidade passada, na presciência de Deus e tal. Então nós somos totalmente passivos. Tudo aquilo que nós fazemos já foi perdoado em Cristo. E um outro detalhe que eu não sei se ele mencionou aí, mas ele cutucou aqui a minha consciência, é o seguinte: os cristãos acham, e isso é muito sério, que eles não serão julgados. Exatamente. Os cristãos acham que porque eles vão à igreja, ou porque eles aceitaram Jesus, ou se batizaram, ou tomam ceia uma vez por mês, o julgamento é só para os iníquos. Os iníquos. E que nós não compareceremos perante o tribunal de Cristo. Isto é uma outra consequência grave da escatologia dispensacionalista. O apóstolo Paulo diz muito claramente que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e daremos conta do bem e do mal que praticamos. A diferença é se nós compareceremos lá com as roupas da justiça que ele nos deu e que nos qualifica para participar da sua festa ou não. Essa é a diferença. Foi-nos dado vestir, mas nós nos preparamos para este encontro. Ora, se somos da justiça, então pratiquemos as obras da justiça.
Mas continuem xingando, continuem com esse ódio, continuem com esse racismo, com essa baba de ódio. Continuem fazendo arminha na igreja. Com que cara vão comparecer perante o tribunal de Cristo? Então, essa teologia que eu estou aqui refutando, ela causou muito dano na igreja. Ela não causou apenas alienação, ela causou negligência. Então a igreja acha que ela pode esperar o encontro com o seu Senhor com o pé nas costas. Pé nas costas. A diferença está na roupa que a gente vai nesse encontro, então. A diferença está... Os reformadores estavam certos. Eu não estou aqui refutando Lutero e Calvino. Graças a Deus por eles, que nos libertaram, né, dos tribunais, dos homens que estavam vendendo a graça de Deus. Mas eles nos libertaram não para que nós deitássemos em berço esplêndido, né? Eles quiseram nos libertar da opressão eclesial para que nós praticássemos obras de justiça. Essas obras de justiça, segundo esse texto que nós estudamos agora, são o nosso qualificativo. É a nossa senha de entrada na festa da justiça. Porque não se trata de uma festa no sentido literal. O que eles estão comemorando aqui, meus irmãos, no cântico do versículo 6 é: Aleluia! Reina o nosso Deus. Qual Deus? O Deus da justiça, do órfão, da viúva, do estrangeiro, o Deus dos mansos, o Deus dos humildes, o Deus dos misericordiosos, não é outro. Então, o que se está celebrando aqui, nós vamos ver isso nas próximas aulas, é a queda do império, da violência, da necropolítica, da injustiça, da exclusão, esse horror que mata em nome da justiça. E a celebração agora dos santos do Altíssimo. Quais? Ora, aqueles que resistiram à Babilônia. A Babilônia também fala do linho fino, também fala de festa, também fala de vinho. Se você ler o capítulo 17 e 18, você vai ver que há uma grande festa aqui. Eles estão embriagados. A besta e a prostituta e a Babilônia e os reis da terra também fazem festa e fala que eles estão embriagados de sangue. O vinho que eles tomam é o vinho do sangue dos pequenos da terra. E eles celebram. É a grande Babilônia, o seu grande comércio, as suas riquezas, a sua pedra, o seu ouro. Olha aqui no capítulo 18, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de linho finíssimo. Eles também têm linho finíssimo. De púrpura, de seda, de escarlata, de madeira. É o mercado, irmão. É isto que vai cair. E quem vai sobrar? A pobraiada. A pobraiada que não tem dinheiro, que está com seus trapos, mas que o Rei do céu lhes deu roupa para vestir. E agora falam: venham com a roupa que eu lhes dei. Que roupa que você vai usar? Que vai ficar bem em você, que vai transmitir glória para você. Ora, para que eu e você não nos desviemos, o próprio Apocalipse está dizendo: os atos de justiça dos santos. Atos de justiça dos santos, onde? Na Nova Jerusalém, no céu, nas ruas de ouro? Ora, lá não precisa de atos de justiça, porque lá não tem injustiça. A injustiça não entra lá. Então, onde está a terra em que nós temos que guardar o testemunho de Jesus e praticar justiça? Aqui. Aqui. No meio da Babilônia, na terra que mata, exclui e que se embriaga com sangue. Tudo que consumimos está marcado de sangue. Tudo que o capitalismo produz está marcado com sangue.
Visite uma fábrica, visite uma indústria, visite uma linha de produção para você ver se não tem sangue de trabalhador e de trabalhadora. Tudo que consumimos está marcado pelo escravagismo moderno, está marcado pela exploração da natureza. Esse sistema está embriagado de sangue, né? E esse sistema vai cair. Vai cair. Capítulo 18 do Apocalipse. É a queda do Deus mercado. Com a cara que ele aparecer. Onde ele aparecer. Quando eu falo de Deus mercado, não estou me referindo apenas à Bolsa de Nova York. Estou me referindo onde ele se manifestar. Até nos países pobres. Comunistas. Tanto faz. Como ele se manifestar. O império tem muitas faces. Ele tem muitas cabeças, vamos ver na próxima aula. Tem muitas cabeças. Ele se manifesta em diversos, mas a obra é a mesma. É a morte, a destruição, a expoliação, a exclusão. O reino que está sendo comemorado aqui é o reino da justiça. Então prestem muita atenção nisso aqui. A esposa, que são os vencedores, o povo do Cordeiro. O povo do Cordeiro não pode ser feroz, né? Como é que o feroz vai seguir o Cordeiro, né? O povo do Cordeiro pratica atos de justiça, porque lhe foi dado. Nos foi dada uma justiça. Nos foi dada. De fato, nos foi dada. Senão, nós seríamos todos vítimas do império. É o sangue de Cristo, aula passada. É o sangue de Cristo, a violência sofrida por Jesus Cristo, que institui um novo reino. Mas onde esse reino está? No céu das ruas de ouro? Não! Está dentro da Babilônia. E como é que ele se distingue da Babilônia? É porque ele age como Cristo. Ele age como o Cordeiro. Não adianta rugir e ameaçá-los e amedrontá-los e puni-los e decapitá-los. Eles não se rendem, porque o Cristo não se rendeu. Vamos ver isso na próxima aula. Porque o Cristo não se rendeu. Os santos também, capítulo 12. Os santos também não se rendem. Os santos o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte. Morte causada por quem? Pela besta. Mesmo em face da morte, não se rendem. Esses são os vencedores que participam das bodas do Cordeiro. Então, o meu objetivo hoje foi desmistificar, dessimbolizar esta festa que parece alienada, completamente fora, né? Vinculá-la com uma igreja militante que é desafiada a não participar do banquete da injustiça e da violência, porque aguarda um outro banquete, aguarda um outro encontro, onde todos podem participar. Por quê? Porque a justiça de Cristo foi dada a todos. Qualquer que queira, onde é que está escrito aqui? Capítulo 22, versículo 17. Qualquer que queira, vem. E aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Né? Então é sempre esse combate entre morte e vida. É assim que eu queria retratar o escatom, né, do povo, homens e mulheres da história, onde quer que estejam, ou que estiveram, ou que estarão, que rejeitam a mesa do imperador, com suas orgias, com sua indiferença, com sua alienação. E na prática da justiça, qualifica-se para participar desse escatom em que o próprio Deus vestirá
aqueles que foram desnudados, descamisados, descalçados por esse sistema maligno que nós vamos começar a estudar a partir da próxima aula. O Mindu colocou: todos iremos para o tribunal de ai. Exatamente. Aí Essa é uma consequência grave do modelo dispensacionalista. A igreja vai para o céu, os deixados para trás que se virem, fica aí, né? Leiam lá a obra do Tim LaHaye e deem um jeito de fazer guerra contra a ONU, né? E depois voltam para a festa total, né? Eles não participam de nada. Não é isso que Jesus nos ensinou, não é isso que Paulo nos ensinou. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. A Simone está dizendo assim: imagina a surpresa de muitos que não apenas serão julgados, mas ouvirão: apartai-vos de mim, nunca os conheci, que é um julgamento. Ouvirão isso porque não praticaram a justiça. Exatamente. Bem lembrado, né? Exatamente, não lhes conheço. Por quê? Porque o Deus da justiça não admite a injustiça. Né? Aí ela colocou depois também outro comentário: sei que muitos se surpreenderão, mas alguns sabem muito bem o mal que estão praticando, praticam-o conscientemente porque desdenham de Deus e da sua justiça, são incrédulos e maus. Eu queria só complementar aqui, Simone, né? Eu queria só complementar aqui que esse texto que ela, de certa forma, evocou, né? Mesmo sem citar diretamente, que é o julgamento das nações em Mateus 25, né, e também o Sermão do Monte, que fala: apartai-vos de mim e tal. Ali, os justos também se surpreendem. É muito comum que os cristãos façam boas obras visando o prêmio, né? É a visão mercadológica do reino de Deus. Mas no capítulo 25, os ímpios, os injustos, se surpreendem: Senhor, como assim? Se eu soubesse que era o Senhor, eu teria praticado justiça. Mas o curioso ali é que os justos também se surpreendem. Eles são tão desinteressados de si mesmos e dos seus próprios objetivos que eles não esperam nada. Eles falam: Senhor, eu não fiz nada disso para ti. Eu fiz porque era meu próximo, era meu irmão. Era porque eu não podia clamar meu ouvido ao injustiçado pela Babilônia, pelas vítimas da besta. Eu não estou no céu nas ruas de ouro. Eu estou aqui recolhendo as vítimas da besta. A besta mata de fome e eu os alimento. A vítima, a besta arranca as roupas dele no Tribunal de Justiça, porque é justo que não se vistam, eu os visto. Mas não fiz isso para o Senhor. Fiz isso porque é meu próximo. E Jesus vai dizer: não, mas eu te conheço há muito tempo, porque eu estava na cara do teu irmão. Eu estava na voz do teu irmão. Era ali que eu esperava a prática de justiça. Ora, o Cristo não precisa de justiça. Quem precisa de justiça é o meu próximo. Eu vou praticar justiça para Deus? Eu vou praticar justiça para o Cristo? Eu vou praticar justiça no paraíso? Ora, quem precisa de justiça é o meu próximo. Exatamente. Então é aqui que se pratica justiça. Mais ou menos tipo: Deus eu trato bem, o resto... Exato. E o povo da minha igreja, eu amo a minha igreja, né? Eu tenho horror a isso. Só uma correção aqui, que é a pessoa que falou que quem pratica o mal conscientemente não é a Simone, sim a Rosana. A Rosana comentou no comentário da Simone. Eu também concordo com isso, porque inocência tem limite. Sim, você sempre Estão diz conscientes. Isso, né? Se não estivessem conscientes, não poderiam ser julgados, né? Como a Bíblia fala de julgamento, então é necessário uma consciência, pelo menos suficiente, para responder por seus atos. Tá, último comentário, só para concluir com graça. A Socorro, ela comentou, legal, já faz um tempo, quando você falou do colorido lá, que ela quer entrar no céu de vermelho, porque vestido vermelho, porque ela acha que combina mais com ela. Cara, são umas coisas engraçadas. Eu acho até que a nossa cultura ocidental,
veste a noiva de branco, né, por causa, talvez, influência da Bíblia. Acredito eu que seja influência da Bíblia, a simbologia do branco, né? Mas vocês sabem que o branco, em muitas culturas, é figura de morte, de pálido, de morte, né? E o preto e o vermelho é que são figuras de vida, de vitalidade, né? Então, em muitas culturas se vai a velório de branco, porque é a cor da morte, né? E em muitas culturas orientais, por exemplo, hindu, pelo menos a hindu que eu me lembro agora, as noivas se vestem de vermelho, que é símbolo do sangue, da vida, né? E não do branco, né? Então, é claro que eu fiz aqui uma digressão para resgatar, claro, a simbologia cultural, né, para a gente poder entender. Mas eu concordo com você, eu espero que o paraíso seja uma explosão de cores que ofusque os nossos olhos, que você fala, meu Deus, eu nunca tinha observado essa beleza de cores, né, e tal. Que seja... a paleta toda, o símbolo cromático vai estar lá, né? Símbolo de muita infinita. alegria, de muita... Pelo menos é assim que o Apocalipse vai representar o escatom. Meus irmãos, assim nós concluímos hoje a aula de eclesiologia, a sessão de eclesiologia. Próxima aula eu começo uma sessão que eu espero cumprir em 3 aulas, que a gente poderia chamar de diabologia, bestologia, dragologia, né? E eu proponho a leitura de um capítulo dificílimo de Apocalipse. Eu estou há mais de uma semana estudando versículo por versículo, porque ele é muito rico, muito complicado, e eu espero ministrá-lo em uma aula, que é o capítulo 12 de Apocalipse. Ele está no centro do livro, ele é o preâmbulo do capítulo 13, que nós vamos estudar na sequência, que é o capítulo da besta, da apresentação da besta, do número da besta e do falso profeta, e é uma literatura muito densa. Então eu requeiro e peço e imploro que leiam o capítulo 12 de Apocalipse. Relaxa a mente, solta os parafusos, guarda a régua, a balança, né, os medidores, leiam de forma bem relaxada, leiam e tal, com os pés no chão. Mas leiam o capítulo 12 de Apocalipse, porque ele é uma bomba hermenêutica, né? E eu vou precisar muito da compreensão de vocês para nós estudarmos o capítulo 12 de Apocalipse na próxima aula. Quem não ler vai boiar um pouco, né? Mas depois pega o passo, né? E acerta o pé no chão. Tchau, gente. Boa semana. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.